Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje de manhã vamos então dar continuidade à nossa série de estudos sobre 9 marcas, como construir uma igreja saudável. O tema é sobre evangelização, aquele que eu já tinha feito uma introdução naquele outro domingo. E aí, só para a gente dar uma recapitulada, eu vou utilizar os primeiros minutos para a gente lembrar um pouquinho do que eu tinha dito naquele dia. Como a gente tem um intervalo sobre os temas, então acho que seria interessante a gente dar uma relembrada para a gente ter uma continuidade no estudo. Tinha explicado sobre o que é evangelização, a princípio no livro, como o autor divide isso em 4 principais pontos. Ele divide a evangelização em ensino, evangelho, objetivo e persuadir. Resumidamente, esses 4 pontos eles listam como o ensino é o anúncio, a proclamação, a pregação do evangelho. Foi esse ponto que eu comentei na aula anterior, na exposição anterior, que a parte do ensino do evangelho, a parte da evangelização, ela não tem como ser feita sem o ensino da palavra de Deus. A evangelização não acontece sem que exista o ensino, a exposição da palavra. E acabamos finalizando dizendo que é até, de certa forma, fácil que nós ensinemos ou evangelizemos, desde que a gente possa pegar um texto da palavra de Deus, ler com um amigo, com um conhecido, e comentar sobre esse texto, nós já vamos estar cumprindo o papel de ensino. Independente da pessoa, do lugar, onde quer que nós estejamos, nós não precisamos ser um exímio pregador, um pastor, para que a gente possa estar evangelizando. Simplesmente conversando sobre a palavra de Deus, explicando um texto, dizendo o que entendemos, debatendo aquele assunto com a pessoa, nós já conseguimos evangelizar através do ensino da palavra do Senhor. E aí, partindo para o segundo ponto, que seria o evangelho, seria o destaque da aula de hoje. Então, nós falamos lá sobre o ensino, como que a gente faz para evangelizar através do ensino, que é através da exposição da palavra. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o evangelho em si. Então, esse é o segundo ponto dos 4. Qual é a importância de ensinar bem o evangelho? A importância da gente ensinar bem o evangelho, cumprindo aquele primeiro ponto, é que existe muita confusão desde os primórdios a respeito do evangelho no mundo. E essas confusões são das mais absurdas até as mais bem intencionadas, muitas vezes pelo coração humano, na exposição do evangelho, mas que, de certa forma, também deturpam a palavra de Deus, que foi inspirada pelo próprio Deus. Então, qualquer coisa que nós venhamos retirar ou acrescentar do próprio evangelho vai estar corrompendo a palavra do Senhor. E o autor ele cita que nós podemos cometer 2 principais erros quando nós ensinamos o evangelho, quando nós transmitimos o evangelho. Teve um grupo de irmãos que há um tempo atrás estava estudando aqui na igreja sobre pregação expositiva. Eu lembro que a primeira aula, quem estava ministrando o curso já falava sobre esses 2 principais erros, que é ou a gente tornar o evangelho pequeno demais, ou a gente tornar o evangelho grande demais. E isso é algo muito sensível e muito difícil, porque para que nós possamos pregar o evangelho, nós precisamos nos atentar a ele exatamente como ele é e seguir em cima da linha, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós não podemos nem falar algo a mais, nem retirar. Fazendo qualquer um desses 2 erros, nós vamos estar aí corrompendo o nosso evangelho que foi deixado pelo Senhor. E qualquer um desses 2 erros, eles provém de apenas um detalhe, que são maus entendidos sobre a interpretação do próprio evangelho. Quando nós começamos a colocar as nossas impressões, as nossas percepções do evangelho, que não são à luz da própria Bíblia, com a Bíblia, interpretando a Bíblia, as nossas impressões começam a afetar e distorcer a mensagem de Deus.
E isso acaba implicando na nossa crença sobre o Evangelho. Muitas vezes nós transmitimos uma mensagem que nós mesmos acreditamos tanto que estamos falando uma verdade com as nossas impressões e percepções, que isso afeta a nossa crença e afeta aqueles que estão ouvindo. Então, a partir do momento que alguém transmite isso como verdade do Evangelho, e quem ouve, se o ouvido não está atento para verificar, comprovar na Bíblia, confrontar as informações, pode sim afetar a nossa crença. Costumes são passados adiante sobre coisas da Bíblia que muitas vezes nem existem, nem estão escritas na Bíblia, justamente por ensino errado do Evangelho. E aí o autor começa a citar como nós podemos diminuir o Evangelho, de que forma nós podemos então pregar um Evangelho diminuído. Nós podemos fazer isso citando como se o Evangelho ele apenas nos salva, como se nós fôssemos pregar o Evangelho para uma pessoa apenas com o intuito da salvação. Olha, eu vou transmitir o Evangelho para um conhecido, um amigo, porque ele precisa ser salvo. Isso a gente vai ver mais para frente que é sim o principal objetivo, mas tratando-se de Evangelho é algo muito mais profundo, a gente não pode diminuir. O Evangelho, na verdade, ele nos ensina a viver, ele é um manual de vida. E no Evangelho nós conseguimos encontrar temas relacionados ao amor, à reconciliação, ao perdão, à fé, à humildade, ao arrependimento e muito mais. Eu acredito que se nós abríssemos aqui para ficar elencando temas que o Evangelho, que toda a palavra do Senhor nos ensina como regra de fé e prática, como nós devemos conduzir a nossa vida, nós ficaríamos a manhã inteira pensando em qualidades, em atributos, em adjetivos em que o Evangelho nos traz esse ensinamento. Então, além da mensagem de salvação, que é sim o objetivo principal, ele nos traz essas lições para um padrão de vida. E esse padrão de vida, ele é segundo o coração de Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus e, portanto, segundo o coração de Deus, nós temos aqui instruções para levarmos uma vida cristã de acordo com o que Deus quer que nós façamos. Por isso é muito importante que nós assimilemos o Evangelho não de forma diminuída, excluindo que ele é uma regra de fé e prática e listando ele apenas como uma ferramenta de evangelização para a salvação. Ele precisa ser aplicado na vida do crente, ele precisa ser aplicado na vida do novo convertido, no discipulado, para que a pessoa possa estar aprendendo a ter uma vida realmente cristã, junto com a sua conversão, caminhando para a salvação, junto com essa vida construída de atitudes, de demonstração de mudança de vida. E aí, o ponto em que nós podemos tornar o Evangelho grande demais. Como nós podemos tornar o Evangelho grande demais? É aquele ponto que eu comentei um pouquinho antes, é quando por conta própria, nós começamos a acrescentar alguns elementos, algumas ideias, algumas percepções humanas naquilo que nós estamos ensinando e transmitindo. E isso é muito perigoso, assim, a partir do momento que a gente começa a colocar alguns complementos ao nosso ensino, para estimular de alguma forma a pessoa que está ouvindo a palavra a se sentir interessada, a gente já está corrompendo, manchando, deturpando aquilo que Deus está dizendo. A mensagem do Evangelho ela é clara, ela é direta, as pessoas que precisam ouvir, e isso tem um propósito. Os planos de Deus para com o que Ele deixou para o ser humano precisam ser cumpridos à risca, e a partir desse momento vamos acrescentar aí um elemento de ânimo para fazer uma pregação em que nós vamos estar incentivando as pessoas a buscarem a Deus para receberem alguma coisa em troca, que não a salvação e uma vida de perdão, de reconciliação com Deus. Isso já começa a ser destruído de acordo com a própria exposição do Evangelho, porque é um conflito de realidades. O Evangelho real é uma coisa, o Evangelho diminuído ou acrescido de informações é outra coisa. Por isso é muito difícil e necessário que seja mantido a linha, como aquele professor disse naquelas aulas. É preciso que se mantenha em cima da linha, nem para a direita nem para a esquerda, com o Evangelho. E nesse ponto de engrandecer o Evangelho, muitos complementos foram acrescidos ao Evangelho aí do ensino do Evangelho durante o tempo. Muitas vezes algumas coisas boas
e até mesmo religiosas, como viver moralmente, cuidar dos pobres, enxergar os sacramentos do batismo e da comunhão como fundamentos para a salvação. Eles são elementos, sim, importantes na vida de um cristão, eles são, inclusive, alguns privilégios que os cristãos conseguem desfrutar a partir do momento que eles dão um passo de aceitar a Cristo, mas eles, por si só, não são capazes de salvar. Então, nós sabemos que os sacramentos, que o batismo, que a comunhão da ceia, eles não trazem consigo a salvação. Portanto, nós precisamos ficar atentos quando começamos a ouvir pessoas falando sobre algumas coisas que fogem pouco do Evangelho. Esse pouco lá na frente pode se tornar muito, pode se tornar aí uma nova heresia, um novo caminho de coisas que vão contra aquilo que a palavra de Deus realmente coloca. E geralmente as coisas começam pequenas, uma leve mudança, uma coisa sutil, que aí quem escuta interpreta de uma forma, vai passando para outra de outra forma. E muito cuidado com vídeos de YouTube de pregadores que nós não conhecemos, pessoas que vão mandando mensagens em grupos de WhatsApp de alguém que a gente nunca ouviu expor a palavra e de como estuda o Evangelho para transmitir o Evangelho, porque pequenas coisas que são acrescentadas ou retiradas fazem toda a diferença no que Deus quer realmente transmitir a nós. E eles, por mais bem intencionados que sejam esses elementos que a pessoa possa estar querendo inserir, eles sim corrompem o Evangelho. Então, o que o autor ele coloca como uma boa definição do Evangelho, já que nós não podemos nem acrescentar nem retirar? Quando nós falamos sobre viver uma vida cristã, nós estamos realmente falando sobre viver na prática o Evangelho. E a definição que ele traz no livro o Evangelho é a mensagem de grande alegria da parte de Deus que nos conduz à salvação. Então essa é a maior definição que ele coloca como o que é o Evangelho. Uma mensagem de grande alegria que veio de Deus aos homens para que nós fôssemos conduzidos através do Evangelho à nossa salvação. E o Evangelho em si, ele precisa responder 4 grandes perguntas que ele coloca como as perguntas mais importantes da história da humanidade, que são: quem é Deus? Por que nós estamos neste caos em que nos encontramos? O que Cristo fez? E como nós devemos voltar para Deus? O Evangelho transmitido por nós precisa responder essas 4 perguntas. São essas 4 perguntas que vão conduzir uma pessoa à salvação e que vai fazer ela compreender todo o plano de salvação de Deus para a reconciliação dos homens. Então, para a primeira pergunta sobre quem é Deus, Deus é o nosso Criador, amoroso, santo, justo. E um dia Ele vai executar a sua justiça perfeita contra todo o pecado. Então, quando nós formos expor o Evangelho para uma pessoa, nós precisamos deixar claro quem é o Deus que nós estamos apresentando a essa pessoa. É o nosso Deus Criador. Ele criou todas as coisas, nos criou, Ele é amoroso, justo, perfeito, e um dia Ele vai executar o juízo final, o grande julgamento contra todo o pecado. Não contra todo o pecador, porque senão, ai de nós, mas contra todo o pecado. Por que nós estamos nesse caos? Por que nós chegamos na situação que estamos hoje? Por que nós precisamos de tudo isso? Por que o Evangelho veio até nós? Bom, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas por conta da nossa rebelião intencionalmente o homem foi rebelde, mesmo que através de influência, sim, de Satanás, mas coube ao ser humano tomar uma atitude. Por causa dessa rebelião intencional e pecaminosa contra Deus, nós passamos de filhos criados por Deus a inimigos de Deus. A partir do momento que nós pecamos, estamos nos tornando inimigos de Deus. Então essa mensagem de por que estamos nessa situação também precisa ser ensinada, porque todos pecaram, todos carecem de Deus, todos carecem do Senhor. Nós nos tornamos inimigos de Deus a partir do momento que nascemos já pecadores.
Continuando, nós precisamos transmitir o que Cristo fez. Talvez aí o ápice da mensagem do Evangelho. O que Cristo fez? Cristo, tendo uma vida totalmente sem pecado, ele se tornou o sacrifício perfeito e por meio de sua morte na cruz, ele redimiu todos os pecadores de uma só vez. Portanto, a morte de Cristo precisa ser pregada no Evangelho. A vida de Cristo sem pecado precisa ser ensinada no Evangelho, porque a morte dele pagou todos os pecados de todo aquele que se aproximar com fé, de todo aquele que reconhecer ele como Cristo, de todo aquele que acreditar que Jesus veio ao mundo, não pecou, morreu por seus pecados e os salvou. E o autor coloca que a ressurreição de Cristo é a prova cabal de todas essas informações. Foi ali na ressurreição onde não restou nenhuma dúvida para qualquer um que duvidasse do poder de Cristo. Foi ali na ressurreição em que houve realmente Cristo não pecou, Cristo morreu e Cristo nos salvou porque ele ressuscitou. Ele teve poder para realizar tudo isso e terá para lavar nossos pecados por toda a eternidade, até o fim dos tempos. E, por último, o Evangelho precisa ensinar como nós devemos voltar para Deus, o que nós precisamos fazer para que, a partir do momento em que nos tornamos inimigos de Deus, venhamos a nos reconciliar a Ele. A nossa salvação, ela passa pelo reconciliamento do homem em estado de queda, em estado de pecado, com o Deus, através de Cristo, através da morte de Cristo. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, o homem precisa cair em si, na sua própria realidade, de que pecou, de que é um pecador, de que é um inimigo de Deus. Ele precisa, além de reconhecer, se arrepender desses pecados, ter uma atitude de verdadeiro arrependimento, demonstrar arrependimento, buscar uma nova vida em Cristo e crer em Cristo propriamente dito, né? O principal ponto, porque sem isso, muito dificilmente a pessoa vai reconhecer os seus erros, os seus pecados e quanto mais se arrepender dos mesmos. Então, o ensino dessa mensagem, ela é de extrema importância para que as pessoas entendam como realmente se reconciliar com Deus. Desde o momento em que explicamos para as pessoas quem é Deus, até o momento em como nos reconciliamos com Deus, nós estamos construindo uma narrativa baseada no Evangelho, totalmente baseada na Bíblia, de reconhecimento de como nós nascemos e como vamos nos reconciliar com Deus. E o que aconteceu no meio do caminho para que nós caíssemos, nos separássemos, e qual é a oportunidade que temos de nos reconciliar. O autor coloca que a nossa principal esperança, quando nós estamos evangelizando uma outra pessoa, é que nós estejamos tão cheios do próprio Evangelho e da verdade do Evangelho, vivendo dia a dia esse Evangelho e estudando todos os dias esse Evangelho, que tudo isso que eu acabei de dizer aqui simplesmente transborde de nós. Não precise ser algo tão pensado. Talvez algum irmão aqui hoje pensou, poxa, mas esses 4 pontos sobre o que é Deus, por que nós estamos nesse caos, o que Cristo fez e como se reconciliar com Deus, isso eu sei e eu consigo transmitir realmente. Por quê? Porque nós estamos aqui aprendendo do Evangelho. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós vivemos, praticamos o Evangelho, mais natural e fácil se torna. Simplesmente a gente vai chegar para a pessoa e vai transmitir, transbordar do Evangelho de Deus, porque nós vivemos isso cotidianamente. Nós vivemos isso nos nossos lares, nos nossos empregos, nos nossos círculos sociais, aqui dentro da igreja com certeza. Portanto, quando nós vivemos o Evangelho verdadeiramente, se torna ainda mais fácil e natural que nós ensinemos o próprio Evangelho, porque nós praticamos e vivemos aquilo que estamos falando. Não é algo sem propriedade do nosso imaginário, que a gente precisa ficar, e agora o que eu faço, o que eu falo. Não, a gente vai simplesmente, naturalmente, falar sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência com o próprio Evangelho. E aí nós terminamos esse segundo ponto sobre o Evangelho e vamos para o ponto
do objetivo. Quando nós pensamos em qual é o objetivo da evangelização, o autor ele coloca que a gente precisa pensar da seguinte forma: todas as pessoas que nós conversamos um dia, quer seja um estranho na fila do banco, quer seja alguém que a gente converse para o resto da vida, essa pessoa que a gente está conversando, ela tem apenas 2 destinos possíveis no fim da vida dela. Apenas 2, irmãos, isso nós sabemos. Ou ela vai estar no descanso eterno, no lar celestial, ou ela vai estar no sofrimento eterno. E a partir do momento que nós pensamos nessa possibilidade de que aquela pessoa que nós estamos conversando, ela só tem 2 opções para a vida dela, para a eternidade dela, a gente já começa a vislumbrar um objetivo muito específico. Creio que se eu perguntasse para os irmãos qual é o objetivo do Evangelho, pensando que com alguém que a gente está conversando, ela só tem 2 destinos possíveis, seria justamente não deixar que ela vá para o caminho da perdição, do sofrimento eterno. Seria fazer com que ela passe a eternidade na vida eterna com Cristo. Então, pensando de forma bem simples, esse é o nosso objetivo. O objetivo ele nos ajuda a manter uma perspectiva do que nós estamos fazendo quando nós estamos ensinando o Evangelho. Quando nós estamos transmitindo a palavra de Deus, esse objetivo precisa ficar ali surgindo na nossa cabeça para a gente conseguir se manter nessa linha, porque se o objetivo é trazer a pessoa para a vida eterna, ao fim da vida dela aqui na Terra, nós começamos a nos atentar cada vez mais ao que Deus manda, porque nós não falamos de nós falamos a palavra de Deus sobre o que Deus quer, porque é Ele que nos salva, é Cristo que nos salva, é Ele que vai nos julgar no final, é Ele que está nos preparando uma morada eterna, e é com Ele que nós vamos viver. Então não faz nenhum sentido falarmos de nós mesmos, da boca para fora, de coisas que nós acreditamos. Nós precisamos falar de Deus, do Evangelho. Portanto, esse ponto do objetivo ele é bem curto, porque não tem margem para erro, não tem margem para discussão, ele é muito claro. O objetivo é ver pessoas serem transportadas das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Desde já uma vida prática na palavra do Evangelho vai trazer a pessoa para uma vida nova, saindo das trevas para a luz, saindo da escravidão do pecado para a liberdade no sangue de Jesus Cristo. E sobre manter o objetivo, o autor ele conta uma história interessante sobre uma vez que ele participava de um programa de rádio e ele recebia várias ligações do público em geral, que era ouvinte da rádio, né, fazendo perguntas, comentando sobre o que estava sendo exposto ali naquele programa de rádio. E um dia uma mulher ligou no programa de rádio e perguntou para ele, para o autor do livro, né, pastor, a minha irmã me chamou para ir no batizado do meu sobrinho, eu devo ir? E antes que o pastor respondesse, ela já começou a argumentar de algumas formas de que a irmã dela acreditava que aquilo era um ato de salvação para o filho dela, o batismo de uma criança, de que aquele ato de batismo já estaria qualificando, salvando, remindo os pecados do filho e colocando ele como um salvo. De forma até um pouco áspera, ela começou a falar isso para esse pastor. E aí o autor conta que ele aconselhou ela, vá sim no batismo, mas não pensando em que você está contribuindo ou apoiando um ato errôneo, um ato de que um problema aí com a interpretação da Bíblia, com a interpretação do Evangelho e das Escrituras, não queira confrontar, mas se você tem um objetivo claro, que é ganhar a sua irmã realmente para Cristo, que ela entenda o Evangelho verdadeiramente, se mostre como alguém que está ali para apoiar. Talvez um dia você ganhe a sua irmã por não ter entrado em conflito com ela nesse momento. Talvez um dia você ganhe a sua irmã porque você resolveu apoiá-la, mesmo sabendo que ela estava errada. E isso ele coloca como exercício de amor, de compaixão, de cuidado, coisas que o Evangelho nos ensina a ter. Então, se ela focar no objetivo que é
ganhar a irmã dela para Cristo, livrar a irmã dela da perdição eterna e trazê-la para a salvação eterna, ela consegue pensar que esse objetivo ela precisa moldar as atitudes delas não para causar um conflito, uma situação tensa, e olha, não vou no batismo para que você está me convidando, porque eu não acredito que isso realmente vai salvar o meu sobrinho. Pelo contrário, e ele ainda diz, muito além da sua irmã, você tem um sobrinho recém-nascido, que talvez no futuro você o ganhe também para Cristo através desse simples ato de ir ao batismo dele. Você vai estar se mantendo presente na vida desse sobrinho, talvez seja algo que ele guarde para a vida, com a mãe contando isso para ele. Então, torna-se aí um efeito dominó, um efeito cascata. Talvez ela atinja até a vida do sobrinho com um simples ato de não entrar em atrito, demonstrar amor, demonstrar empatia, pensando no objetivo maior, que é ganhar vidas para Cristo. E ele encerra essa parte do objetivo trazendo essa reflexão. Nós precisamos ficar com os objetivos claros e andar em cima da linha do Evangelho para que consigamos transmitir a mensagem do Senhor e realmente trazer a salvação à vida das pessoas através do Evangelho. Fica para a próxima aula, então, o último ponto, que é sobre persuadir, convencer e converter as pessoas através desses 3 anteriores. Amém? Passo a